Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Wilde Cardoso, eu trabalho aqui na Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água, que é responsável pelas reuniões e pelo acompanhamento, né, do uso da água em sistemas hídricos com águas de domínio da União, né? Então, nós temos aqui hoje, dia 24 de maio de 2022, né, às 9h24, estamos começando com um pequeno atraso, a nossa primeira reunião para a alocação de água do sistema hídrico Miraróis, né, e também de parte da bacia do Rio Verde, aí na Bahia, no centro da Bahia, né? Então, nós vamos fazer essa reunião hoje de nivelamento e na quarta-feira, na quinta-feira, no mesmo horário, 9h, né, nós concluímos, então, a tomada de decisão sobre o uso das águas aqui do Miraróis. Vamos iniciar pela apresentação, né, de todos os participantes. Eu gostaria que aqueles que eu chamar pudessem dizer o nome e a instituição que representam. O primeiro aqui na lista de participantes é o pessoal do DIPIM. Viu, Adalberto? Eu queria que vocês ativassem o microfone, que eu desliguei. Estou vendo aí que você está com o Isaías. Então, só liga o microfone e apresenta a turma aí do DIPIM, por favor. Enquanto isso, eu vou aqui passar para a Clélia. Por favor, Clélia. Bom dia, pessoal. Clélia, e da Coordenação de Recursos Hídricos do INEMA. Boa reunião para todos. Obrigado, Clélia. Flávio, por favor. Isso, DIPIM, por favor. Pessoal, quem está aí? Valdinei, coordenador do DIPIM. Ok. Quem mais? Bom dia, Isaías, representante da Codevasf do DIPIM. E Alberto, já nos falamos aí, tá bom. Ok, muito obrigado. Então, vamos passar aqui para o Frairan. Por favor, Frairan. Bom dia. Sou o Frairan, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Ibipema. Ok, obrigado, Frairan. Nada. Frairan, você está com duas conexões? Sim. Aí você tem que desligar o som de uma, porque senão fica dando microfonia. Beleza, vou desligar o som aqui de uma aqui. Por favor. Pronto. Agora ficou bem? Agora sim, agora ficou jóia. Maravilha. Vamos certo. lá. Pronto. Juliana, por favor. Ouvindo? Bom dia Sim. a todos. Juliana, Departamento Técnico da Superintendência Norte, Embasa. Muito obrigado, Juliana. Odirley. Bom dia a todos. Odirley Rocha, estou na gerência aqui da Unidade Regional de Irecê, da Embasa. Obrigado, Odirley. Raimundo Bezerra. Bom dia a todos. Raimundo Neto, Superintendente de Operação Norte da Embasa. Obrigado, Raimundo. Silvia. Bom dia a todos. Silvia Cristiane, da Coordenação de Recursos Hídricos do INEMA de Salvador. Obrigado. Simone Sodré. Seu microfone, Simone, por favor. Desculpa. Bom dia a todos. Simone Sodré, fico aqui na coordenação do INEMA Regional Chapada Diamantina. Ok, muito obrigado, Simone. Deixa eu ver, nós temos aqui o Teotônio, por favor, Teotônio. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Teotônio, eu sou da Codevasf, sou da Unidade de Gestão e Segurança de Barragens. Muito obrigado. Tiago Rosário. Bom dia, Tiago Rosário, Núcleo de Outorga do INEMA, Salvador. Obrigado. E agora, Tatiane, por favor, Tatiane. Tatiane, presidente do Comitê do Verde Jacaré.
Muito obrigado. Então, acho que estão todos, salvo Flávio. Flávio, você consegue ativar seu microfone? Flávio? Acho que o Flávio está com algum problema no microfone. Bom, senhores e senhoras, nós estamos aqui com um grupo bom, qualificado. Eu estou sentindo uma falta, viu, Tatiana, do pessoal aí do Rio Verde, né? Mas, com certeza, você está atenta aí às necessidades deles também. E vamos, então, conforme a gente faz... Oi, Tatiane. A falta do pessoal do Rio Verde, dos ribeirinhos, e também, se você já está sabendo de João hoje não faz mais parte do comitê. Ele era, acho que, o coordenador dessa comissão, né? E hoje ele não faz mais parte. Acho que se a gente realmente precisa de um coordenador, vamos precisar eleger outro. Tá ok. Tá ok. Pronto, de toda forma, se você puder aí se comunicar pelo Zap com os demais, a reunião vai estar rolando e eles vão entrando, tá? E vamos lá. Então, nós temos então uma apresentação inicial para podermos fazer um nivelamento, né, com relação à situação do sistema Miraróis, né? Vamos aqui compartilhar com os senhores, né, essa apresentação. Só um minuto, por favor. Né? Um minutinho. Isso. Vocês podem me confirmar se está vendo aí a locação de água Miraróis na tela? Positivo. Sim. Muito obrigado. Então, como eu disse, essa reunião por videoconferência, a gente tem a oportunidade de fazê-la em duas etapas, uma etapa de nivelamento e outra de esclarecimentos finais e tomada de decisão, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 26 de maio, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu do ano passado para este ano aí na região, com relação ao uso das águas do Miraróis, e depois apresentar uns cenários para nosso próximo período, 22, 23. E, por fim, né, inclusive com essa questão que a Tatiane acaba de colocar, verificar a necessidade ou não de renovação da comissão de acompanhamento da alocação, inclusive da coordenação. Então, para que a gente possa, diríamos, dar um zoom, né, na situação do Miraróis no último ano, nós trouxemos aqui essa imagem, que é o reservatório em forma de gráfico, né, na coluna na esquerda nós temos os volumes do reservatório e na parte inferior, na abscissa do gráfico, né, nós temos aqui as datas de abril de 2021 a junho de 2022. Então, nós tínhamos, o ano passado, em abril, nós estávamos com 43 milhões, praticamente, de metros cúbicos no Miraróis. Estabelecemos a alocação e, nessa alocação, foi estabelecida, então, uma perspectiva de uso. Em cima dessa perspectiva de uso, foi traçada essa curva azul, né, para guiar aqui o acompanhamento dos usos aí da água do Miraróis. Essa curva, ela simula, então, o volume de abril com os consumos previstos, consumos máximos previstos na alocação, mais a evaporação, né? Então, nós tivemos aqui um uso A menor, né, nesse período de abril até novembro, o que está se refletindo nessa curva preta, e mostrando que nós tivemos aqui uma economia de água diante daquilo que foi originalmente previsto. Quando em novembro houve uma recarga significativa, mais ou menos significativa, né? E o reservatório chegou a alcançar perto de 66 milhões. E depois de fevereiro ele começou a cair novamente, estando hoje com menos de 64 milhões de metros cúbicos, né? Então, essa é a situação. Para aqueles que participam pela primeira vez da alocação de água, é importante destacar aqui as cores desse gráfico, que são as nossas bandeiras hídricas, né? Nós temos aqui
a situação vermelha é quando os usos prioritários devem ser mantidos, a situação verde, em que não há restrição de uso, e a situação amarela, em que nós submetemos aqui a essas reuniões para poder ver qual que é a melhor forma de utilizar essa água, uma vez que não tem água suficiente para todos os usos previstos no marco regulatório. Então, como vocês observam, agora em abril a gente está a 63 milhões, como não houve recarga, nós estamos na situação amarela, daí porque a gente precisa discutir aqui a melhor forma de utilizar essa água, uma vez que há necessidade de restrições. Para dar um outro zoom aqui nos usos que foram feitos nesse período, né, nós trouxemos aqui os usos para abastecimento público, para o perímetro Miraróis, para o Rio Jacaré, né, e também a adutora do São Francisco. É importante a gente sempre ter em mente que o uso do abastecimento público ele está sendo reduzido graças à operação da adutora do São Francisco, né? Então, para o abastecimento público, foi alocada até 75 litros por segundo, e a Embasa retirou, em média, 55 litros por segundo, vazões que variaram mês a mês, né? Mas o que nos interessa é o volume que foi destinado de 55, né? Ou seja, a vazão média de 55 e correspondente ao volume foi 20 litros inferior à média alocada. Para o DIPIM, houve também um uso a menor, né? Estava previsto 430, né? Nenhum dos meses praticamente chegou nessa vazão, e a vazão média informada é de 292, havendo aqui uma redução de próximo a 30%. Para o Rio Jacaré, as vazões foram mantidas conforme programado, né? E isso aqui está sendo registrado e medido naquela calha partial e no medidor, no hidrômetro que tem ali na saída para o Rio Jacaré. Então, de forma geral, né, houve um uso a menor, o que confirma o gráfico que eu mostrei, né? Esse uso a menor, então, permitiu também que, além da recarga natural, nós tivéssemos também uma recarga oriunda da economia. Com relação à adutora do São Francisco, né, que eu acho que é relevante aqui dar uma destacada, nós temos aqui uma vazão média de 544 litros por segundo, né, como se observa nessa última linha. Há aqui, lógico, uma variação durante o ano, né, mas o menor valor retirado foi de 466 litros por segundo, né, e o maior de 585. Né? Então, há aqui diríamos, um arranjo, aqui uma faixa de utilização pela Embasa da adutora de São Francisco. Bom, nós tivemos grandes problemas aqui com relação ao atendimento a compromissos aí que foram firmados no ano passado, né? Então, como aqueles que já estão acostumados sabem que nós acompanhamos os compromissos também por intermédio das cores. E eu vou destacar aqui somente aquelas ações que não foram feitas ou que as informações não chegaram à ANA de que teriam sido feitas. A gente pode checar aqui com vocês. A primeira das ações é que foi solicitada ao INEMA o envio da relação de outorgados no Rio Verde com dados cadastrais e de uso. Essa informação não nos chegou, por isso que está aqui em vermelho. A gente sabe que o INEMA tem essa informação, e isso hoje está pendente. Também, do ano passado para este ano, ficou de ser realizada uma campanha de fiscalização, desbarramentos ou derivações irregulares a montante, seria uma parceria do INEMA com a Codevasf. Também nós não temos informações se isso foi feito. E o CBH Verde Jacaré, ficou de se articular aí com o INEMA para que
fosse estabelecido um procedimento de telefone para denúncia, ou seja, divulgação dos telefones para denúncia de usos irregulares, em especial aqueles usos a montante. Também a gente não tem notícia disso. E, por fim, né, o item 3.2, né, nós apresentamos o ano passado uma análise da cobrança pelo uso da água aí na região, que ela é feita, como essa água de domínio federal, ela é feita pela ANA, e nós discutimos aqui com os representantes da Embasa, do Perímetro, que são os maiores usuários, né, e são aqueles que devem estar pagando pelo uso da água para a ANA, né, que avaliassem a fórmula de cobrança, porque na fórmula de cobrança há um percentual da cobrança que é relativo à outorga, 20% do valor, e 80% do valor é relativo ao valor medido, né? E isso nessa região, né, onde vocês estão quase sempre sujeitos a restrições de uso impostas pela ANA, talvez pudesse motivar a Embasa e o Perímetro a discutirem no Comitê do São Francisco ou no Comitê do Verde Jacaré uma mudança disso para evitar que vocês estejam pagando por uma água que vocês efetivamente não estão usando. Tá? Então, a gente não tem essa informação também. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer um nivelamento, verificar aí com relação às informações que eu apresentei, se elas estão corretas, antes de a gente dar continuidade, né? Ou se há alguma questão aí que vocês gostariam de informar para a gente poder nivelar todo mundo, tá? Então, a palavra está aberta, quem gostaria de se manifestar sobre essas questões, sobre os volumes, os consumos, as ações. Alguém? Sim, Cardoso, Simone aqui do INEMA. Pois não, Simone. Com relação ao item 2.2, de fato, acredito que não houve um encaminhamento, né, dos relatórios, mas a gente pode estar passando sim. A gente fez fiscalizações ali na região e eu posso, na próxima reunião, estar disponibilizando, ou você me passa um e-mail o qual eu devo estar encaminhando esses relatórios, pelo menos com um resumo do que foi feito lá em campo, porque a gente fez a gente vem fazendo um trabalho de fiscalização não só ali no perímetro de Mirorós, mas em outras regiões, entendeu? Dentro da bacia do Rio Verde e Jacaré. Então, eu posso estar fazendo esse encaminhamento, sim. Maravilha. Você pode mandar, eu vou colocar no chat o e-mail da Comar, que você deve conhecer, mas eu vou colocar aqui para todos, e a gente faz a divulgação, pode ser? Pode sim, pode ser. Então, eu coloquei já o e-mail aqui da Comar, né, e a gente divulga aí essa informação, né? Com relação a essa questão das outorgas, Tiago, você acha que a gente pode também fazer da mesma forma para a próxima reunião? Sim, pode ser. Pode ser? O Tiago, só relembrando, o Tiago trabalha no setor de outorgas, né, do INEMA, né, e essa informação o pessoal do comitê estava requerendo para poder exatamente checar se aquela vazão de efluente, sabe, Tiago, ela está sendo suficiente para os usos outorgados, como você viu ali, né, 120 litros, né, 123, tá bom? Tá bom, eu passo para vocês. Maravilha. Com relação a mais algum item aqui, alguma questão, Tatiana, relativa? O item 3.1, que é Comitê do Verde Jacaré, com relação à divulgação dos telefones para denúncias, eu não sei qual o formato que você está colocando para que seja disponibilizado, porque a gente tem um 0800, que ele serve para qualquer infração, inclusive para essas irregularidades na questão dos corpos hídricos. Então, a gente tem um 0800 que ele é amplamente divulgado. Qualquer cidadão tem acesso, e eu acredito que esse telefone ele já é um
meio de comunicação amplamente divulgado, até porque a gente tem nas redes sociais, a gente sempre divulga dentro das reuniões, em espaços, seja de WhatsApp, ou nas próprias páginas, né, oficiais do INEMA e da SEMA. Maravilha. Então, a gente, na verdade, era essa a ideia mesmo, é que o comitê, na reunião passada, Simone, ele se prontificou a fazer essa articulação, né, e ajudar nessa divulgação, né? Mas você podia colocar aqui no chat o 0800, por favor, né? Sim. E aí a gente também ajuda a divulgar e a gente pede aí para a Tatiane, né, também se manifestar sobre isso, Tatiane. O que você acha? Wilde, é como Simone está dizendo mesmo, a gente tem, além dos canais que o INEMA já disponibiliza, temos um Facebook do comitê, onde a gente já acolheu algumas denúncias, então não é uma via que as denúncias chegam até o comitê e aí a gente repassa para o INEMA. E lá tem também, já foi disponibilizados os telefones para quem quiser fazer o contato direto, né? E para quem quiser fazer com o comitê, faz uma segunda via. E tem o grupo de WhatsApp também com os membros, onde a gente sempre está colhendo denúncias e informando para a Simone, para o INEMA como um todo, e divulgando os telefones. Então, essa é uma etapa que eu acho que, na verdade, desde o ano passado, quando foi colocado, a gente já tinha essa prática. Eu achei até que não tivesse permanecido. Mas é isso. Não, então tá bem. A gente vai atualizar, então, para ficar correto, viu, Tatiana? Tá? Ok. A gente vai atualizar no boletim isso para ficar, então, no verde, tá bom? E sobre o 3.2, perguntei, cheguei a questionar João, porque era ele que fazia isso, e ele me sinalizou que foi encaminhado um documento para a Ana. Aí eu não tenho mais detalhes, porque eu acho que eu ainda não era presidente nessa época desse encaminhamento desse documento, e nem ele me passou. Mas ele chegou a me sinalizar que foi encaminhado. Tá. Deixa eu só destacar principalmente para o pessoal do DIPIM, né? Não sei se é o DIPIM que está pagando a cobrança ou é a Codevasf, ou Isaías. Quem que está pagando a cobrança aí? O Adalberto também, não sei. Quem que está pagando? O DIPIM. É o DIPIM, né? Pois é. A ideia, Tatiana, foi o seguinte, é porque a Ana, ela só arrecada os valores. Tá? A Ana arrecada e repassa todos os recursos para o Comitê da Bacia de São Francisco. Então, quem define a fórmula de cobrança é o Comitê de São Francisco. Então, por isso que nós orientamos, né, a Embasa, que tem uma outorga bem grande, apesar de usar pouco, né, e o DIPIM, para que avaliassem se desejam que isso continue como está ou não, mas isso no âmbito do Comitê do São Francisco, entendeu? Então, foi essa a discussão que nós tivemos aí na reunião do ano passado. Okay? Então, nós aqui só arrecadamos e repassamos, não fica um centavo na Ana. Ok? Bom, então, vamos então em frente aqui, só para aproveitar que o Teotônio está aí, Teotônio, nós tínhamos discutido também uma questão que era relativa à definição de recursos para operação, monitoramento e manutenção de barragens, dentre elas, é lógico, o Miraróis, né? E foi aqui já apresentado já algumas vezes uma sugestão, né, de que fosse, por exemplo, pudesse ser usado o espaço ou do reservatório ou do próprio perímetro de irrigação, áreas que estão disponíveis, né, diríamos assim, né, que são de domínio de propriedade da Codevasf, para a implantação de redes de usinas fotovoltaicas, tá? Então, a gente já até apresentou isso aí na Codevasf, aqui em Brasília, já discutimos com o pessoal da Codevasf lá da segunda SR e tal, tá? Então, é só para você saber que a gente está muito... A gente fica preocupado, né, com essa
dificuldade que a gente sabe que a Codevasf tem, né, tanto de arrecadar recursos dos beneficiários, né, quanto de ter recursos no orçamento destinados à manutenção preventiva, né, além das ações de lei, né, elaboração de plano de segurança de barragem, plano de ação de emergência, e os relatórios de inspeção, essas coisas todas, né? Então, a ideia era dotar vocês, né, de uma fonte, diríamos, firme, né? E uma coisa que a gente sabe que no sertão tem duas coisas certas: a água vai faltar e o sol não, entendeu? Então, com essas certezas, a gente pode construir uma fonte aí de recursos, né? E, bom, mas eu só estou recordando aqui, a gente já trabalhou isso, não sei se vocês avançaram aí na Codevasf com relação a alguma proposta. Tem alguma novidade, Teotônio? Bom dia. Não, eu sou da Unidade de Gestão e Segurança de Barragens, a gente tem aproximadamente 3 anos de existência e a gente ainda está engatinhando na parte de desenvolvimento dos elementos de proteção, RPSB, PSB, PAI, implantação desses documentos. Ano passado até foi fato, a gente teve um corte de recursos expressivo e, em decorrência desse corte, a gente não conseguiu desenvolver as atividades de PAI e PSB. Em relação aos recursos, provavelmente vocês devem ter tido contato com o pessoal da AI, que é a área de irrigação, e a proposta de instalação de uma geração fotovoltaica, né? Provavelmente deve ter corrido com eles, e eu não sei se os estudos andaram também em função de recursos, né? Porque trata-se de uma necessidade de um estudo de viabilidade a respeito, né, do tema para essa geração. Então, eu preciso conferir com eles lá e posso dar uma olhada para a próxima reunião. Tá, só para relembrar, a proposta é de que não houvesse investimento público, mas um tipo de PPP, tá? Em que o governo entraria com o terreno, né? Tá? Disponibilizando o terreno, ou o espelho d'água, se for o caso, e o empreendedor destinaria uma parte da receita de geração para essas atividades aí de manutenção que vocês, né, essa obra é uma obra grande, né, e ela necessita efetivamente de um recurso firme, né? Ok? Então, essa era a ideia, só para, lógico que o estudo de viabilidade tem que ser feito, né? Tá bom? Aí, se você puder dar uma olhadinha, mas vamos lá. Então, vamos em frente aqui. Então, a gente vai atualizar isso aqui, né? Ou seja, com essa relação de outorgados, campanhas, telefones, né? E fica essa pendência aí do perímetro da Embasa, se vão avançar ou não nessa questão da discussão da cobrança. Bom, nós trouxemos aqui, como nós já tínhamos dito, né, voltando, nós estamos no estado hidrológico amarelo, certo? E estando no estado hidrológico amarelo, a gente tem uma regrinha a seguir, né? Essa regrinha significa que a gente precisa, nós temos um máximo de uso, é o que está colocado aqui no cenário 1, tá? Ou seja, o máximo de uso do abastecimento público pela Embasa é de 321 litros por segundo, da irrigação do Miraróis é de 610 e dos usos a jusante de 126 para uso e 70 para a perenização, ou seja, dá 196. Então, ou seja, há a possibilidade de um uso significativo, bem maior do que aquele que está sendo praticado hoje, né? Então, esse aqui é permitido pelo marco regulatório e a gente trouxe, então, esse cenário para ver como que fica. Os outros dois cenários seria o cenário 2, né, com a repetição do que foi utilizado o ano passado por todos esses agentes, né, seja 52 para o pessoal aqui da Embasa, 282 para a irrigação do perímetro Miraróis, 53 para usos 123 para uso a jusante, né? Ou se utilizaria aqui o cenário 3, né?
aquilo que foi alocado ano passado. Continuaria com 75 para a Embasa, 430 para o perímetro e 124 para o Rio. Tá? Então, 1, curva amarela, máximo. 2, usos. 3, alocado. Como que ficaria isso? Se utilizar a cota máxima do marco regulatório, a gente vai chegar o ano que vem, se não tiver recarga significativa, a gente vai chegar próximo do estado hidrológico vermelho. Tá? Em maio do ano que vem, nós vamos estar aqui com perto de 30 milhões. Tá? Se repetir o uso alocado ano passado, essa curva preta, né, em que nós vamos sair dos 63 para chegar aqui em 43 milhões, vai ter uma queda de 20 milhões. E se repetir os usos, em vez de 43, nós vamos economizar 5 milhões. Tá? Então, vamos dar uma paradinha aqui, então, aqui nessa figura, para ver o que vocês acham, né, dessas simulações. Não sei se vocês perceberam, tem umas diferencinhas aqui de valores frente ao que eu tinha mostrado antes. Tá? Mas a gente faz essa correção, isso mas não é significativo. Então, esses seriam os 3 cenários que a gente estaria propondo aqui para o DIPIM, para a Embasa e para o Rio. Né? Vocês têm algum comentário? Raimundo, por favor. Eu queria só que você voltasse, Wilde, por favor, nas vazões, no slide anterior. Sim, pois não. Esse aqui? Perfeito. Então, assim, no cenário 2, há uma redução do abastecimento público, estou correto? Não, o cenário 2 é o que vocês utilizaram em média o ano passado. Okay. Tudo tá? bem. Isso aí já foi o uso de vocês. Isso aí não tem... assim, tudo bem. Referência ao uso do ano passado, tá bom? Certo. Na proposta, assim, que a gente está avaliando, eu acharia que poderia ter um cenário proposto entre o cenário 1 e o cenário 3, intermediário. Né? Porque o cenário 3 é as vazões atuais, né? Que é um cenário até favorável em termos de segurança. E o cenário 1 é um cenário assim, que chega muito próximo do limite. Na verdade, ele chega lá no final do limite. É possível avaliar um cenário intermediário entre o cenário 1 e o cenário 3? Qual o valor? Não, aí a proposta da Embasa seria uma vazão de 250 litros por segundo. A gente pode avaliar, isso não tem problema. Está dentro do previsto no marco regulatório. Tá? A gente só, Raimundo, só lembrando que essas vazões são vazões médias anuais. Tá? Sim, eu sei. Porque às vezes... Agora, se você observar, Wilde, embora a gente tenha tido uma média aí de 52, a gente utilizou nos últimos meses já uma vazão de 84, 85 litros por segundo. Então, a gente tem uma demanda crescente, né? Aí nas últimas medições, principalmente no período mais quente do ano. Como eu coloquei essa informação que você está colocando, eu pus aqui na tela agora, tá vendo? Né? Então, vocês já utilizaram 29, 39, 52... Então, apesar da média ser 55, nós temos já uma demanda superior a 75. Sim, ok. Correto. Eu só queria registrar também, né, que nós temos sofrido uma pressão grande de comunidades grandes na região que ainda não tem água doce e que precisam também ser atendidas. E da nossa dificuldade que nós estamos tendo com a questão de ampliação da adutora do São Francisco, porque a gente não está conseguindo contratar nem projeto. A gente contratou um projeto agora recentemente, né, e teve que suspender o contrato. Então, a gente precisa muito aí desse incremento de complementar. Mas quando a adutora do São Francisco foi construída, ela tinha um horizonte inicial de 10 anos a ser duplicada,
esse horizonte, a gente chega nesse ano de 2022, e ela considerava uma vazão de 250 litros por segundo do sistema de Mirorós. E como a Odilei falou, nós atendemos agora recentemente, do município de Ibipeba, várias localidades, né, e temos demanda de outras, até do próprio município de Ibipeba mesmo. Então, o sistema da Doutora de São Francisco, ele está atingindo já aí o seu horizonte previsto inicial de 10 anos. Então, daí a necessidade de a gente ter um cenário intermediário. Eu acho que essa vazão de 321 é uma vazão alta, nós não vamos pleitear isso, nós pleitearíamos uma vazão de 250 litros por segundo, que é a capacidade de um equipamento de recalque que nós temos, né? E aí a gente trabalha com segurança operacional. Ok. Mais alguém gostaria de fazer comentários sobre esses cenários? Além da Embasa? O DIPIM 430 está suficiente para vocês, Aías? Vocês, Adalberto? Estou analisando aqui, viu? O Yudi, é o seguinte, pelo que eu estou vendo, o cenário 2 é o cenário do ano retrasado, né? Que foi 2020, se não estou enganado, 2020, 2021, certo? E o terceiro cenário é o que nós estamos usando. Eu concordo aí com o pessoal aí que tivesse, como se diz, um cenário intermediário, tá, entre o atual, tá, e o cenário 1. Certo? E é praticamente a proposta de meu amigo Antônio Neto, né? E a gente entende também que os 610 também é muito, não é? Mas poderia ser um intermediário disso aí, da mesma forma que a Embasa. Até porque, Will, hoje a Embasa e a Codevasf não tem nenhum problema. Você disse muito bem, aí na apresentação que você mostrou aí, que a Embasa, apesar de ter, não é, uma alocação de em torno de 50 litros por segundo, eles nunca usam, não é? Eles podem até usar mais num determinado período, no dia ou no mês, mas eles sempre estão dentro daquilo que é determinado pela ANA. Então, hoje, infelizmente, está um relacionamento muito bom com relação a essa questão aí, Embasa, a INEMA, Codevasf. A gente só faz uma crítica um pouco que não está acontecendo agora ao comitê, porque não nessa gestão, gostaria de repetir, porque o comitê, como sempre fez, está fazendo muito bem. Por exemplo, praticamente todo mês tem as reuniões com os usuários, agora foi Itaguaçu, e aí se resolve tudo dentro da conversa. Já tem um camarada que dizia que não existe questão fechada dentro do diálogo, mas anteriormente o que é que se fazia? Alguém passava na rua, aí dizia que a Embasa estava utilizando mais água, que a Codevasf estava utilizando, aí ia direto ao Ministério Público. E ficou ruim, porque a gente estava ultimamente só respondendo ao Ministério Público, como a gente tem que trabalhar e dar satisfação à ANA. É tanto que, recentemente, a ANA mostrou há pouco aí, dizendo que tanto a Embasa como o DIPIM usou menos água do que foi ofertado, mas aí não, a denúncia é que a gente utilizou mais água. Portanto, eu acho que não há problema, a gente concorda aí com o que disse a Embasa, o Antônio Neto, uma coisa intermediária, que você pode fazer esse balanço e, quem sabe, na quinta a gente já chegar. Esse é o pensamento do DIPIM, da Codevasf. Ouvimos a Embasa, vamos ouvir os demais para saber se há um equilíbrio aqui, né? Isaías, pode dizer. Na verdade, é o seguinte, um volume de 600, esse primeiro cenário, tá? Como você mesmo disse aí, nós vamos ter, como você diz, uma redução muito grande no reservatório. E nós não sabemos, né, o que vem esse ano, se será um ano de uma boa recarga ou se for ruim. Quer dizer, se a recarga for ruim, já começa a colocar em risco novamente o perímetro. Então, a gente tem que, no meu caso, né, pessoalmente, no caso do Cleide aqui, né, do DIPIM, a gente prefere uma estabilidade, certo? Uma estabilidade que o irrigante possa irrigar. Tudo bem, se puder ter um acréscimozinho aí, um acréscimo, tudo bem. Mas, para a gente ver, né, ter uma perda de volume muito grande, eu vejo que é uma possibilidade de um ano ruim
começar a trazer uma situação bastante complicada, principalmente para a irrigação. Qual que seria para eu trazer para vocês uma simulação, eu preciso de um valor. A Embasa está sugerindo 250 para o valor dela e do DIPIM seria quanto? Olha, a gente não tem, assim, detalhadamente, assim, a questão de valor, mas eu creio que uma posição intermediária entre 430 e 610, tá certo? Dividir esse volume no meio aí, como vamos dizer, né? Aí é um pouco mais de 500, né, Coelho? E a diferença vai dar 220, né? Aumentaria talvez 110. Só para ajudar Isaías, o valor médio que fica entre 610 e 430 é 520 litros por segundo. Eu acho razoável, bastante razoável nessa situação, nessa circunstância. Ok. E com relação ao Rio Verde, como que está aí? O Rio Verde está fluindo bem? Está tendo algum problema com os usuários? Como que está, Tatiane? Wilde, analisando os cenários e os pedidos de aumento, eu penso que a gente poderia ficar com o cenário 1 para o uso ajusante do Rio Verde, de 126 litros. E para a perenização... Desculpa te interromper, mas é só para lembrar o seguinte, que hoje está em torno de 126, hoje, Isso. tá? Tá. Hoje já está assim, né? Mas é 126 hoje, total. E o cenário 1 está mostrando para o uso ajusante 126 e mais a perenização 70. Exatamente, corretamente. 196, né? Isso. Tá. Você acha que a gente faz um cenário desse cenário 1 ou fazemos um intermediário conforme a Embasa e o DIPIM está colocando também? Bom, pode ser proporcional. De acordo com a porcentagem, você pode criar um novo cenário de acordo com a porcentagem que vai ser aumentada para a Embasa e para o DIPIM, aumentar também para o Rio. Se for aumentar 40% para eles, que seja 40% também para o Rio, algo assim. Não, ok, então vamos fazer isso. Então, né? Que a gente dá uma equilibrada nisso e procura atender aí essas comunidades também do Rio, né? Ok? Tá bom? Com relação, então, à nossa pauta de hoje, então a gente vai trazer isso para a próxima reunião e a gente vai fazer essa discussão, né, final, né, no dia 26. Então, nós temos aqui alguns compromissos de informações a serem trazidas, né? Só relembrando o INEMA, que vai nos aportar aí informações sobre a fiscalização, sobre as outorgas, né? Já ficou claro aqui a questão aí do telefone, das denúncias, né? E eu também coloquei essa questão aí para o Teotônio, relativa aí a esse estudo da sustentabilidade da barragem e tal, e os cenários que a gente vai, então, fazer um outro cenário, né, para trazer para vocês aí, para a gente bater o martelo na quinta-feira, tá? Ok? Tatiane, por favor. Oi, Wilde. É só... Você me ouve? Estou te ouvindo, sim. É só uma justificativa, porque ano passado a gente acabou não solicitando aumento de vazão para o rio, prevendo o projeto que a gente está aguardando que a Embasa vai realizar lá no perímetro, abaixo da bacia. E esse projeto ele ainda não foi realizado, então hoje é uma frustração minha. Eu gostaria muito de estar solicitando aqui um aumento de vazão já com esse projeto concluído, para a gente ver realmente a água perenizando algum trecho de rio ali, que é o que a gente pretende com esse projeto, que a água faça o seu curso. Mas, infelizmente, o projeto ainda nem iniciou. E aí a gente não pode novamente segurar
o pedido de vazão para o rio em decorrência do projeto. Mas esse era o nosso desejo e por passado a gente não pediu, mas eu vejo que não tenho condição de segurar novamente. Entendi. Raimundo, por favor. Bom, o projeto ele já praticamente já está concluído. A gente deve encaminhar para licitação entre 45 e 60 dias, certo? O valor do projeto já está definido, é um projeto bem específico, não é um projeto de engenharia hidráulica, né? De engenharia, parte de engenharia agronômica, e ele já está praticamente concluído, devemos encaminhar para licitar aí até 60 dias. Você pode detalhar um pouquinho qual que é o projeto, Raimundo, por favor? Deixa eu tentar aqui abrir, porque como eu não sou técnico na área de agronomia, eu vou ter que... Eu acho que era algo tipo uma limpeza no rio, não era isso? São dois aspectos, é a limpeza da calha do rio, como também a recuperação de matas ciliares através do plantio de mais de 1.000 mudas, 11.000 mudas. Isso já está tudo acertado com o INEMA, já, sob o ponto de vista ambiental? A gente estava só aguardando a autorização dos proprietários que ficam à margem do Rio Verde, né? Então, a gente precisou dessa autorização deles, porque sem o comprometimento dos proprietários, o projeto ele é fadado ao fracasso, porque não basta apenas fazer o plantio, tem que ter a preservação, ou seja, tem que ser o compromisso de todas as partes. Odirley, me ajude aí, você que está com o projeto aí em mãos. Dê algumas informações básicas, enquanto estou buscando aqui, aí eu posso complementar. Odirley, você está nos ouvindo? Sim, estou procurando só o arquivo aqui, rapidinho. Seria importante vocês, na próxima reunião, talvez até para que os usuários aí soubessem, tivesse pelo menos um mapa. Onde é que se localiza o projeto, um slide só, se pudesse ser preparado, Raimundo, seria interessante para que as pessoas soubessem, né, onde que vai se dar esse projeto. Perfeito. Se convier, eu posso tentar trazer o projetista, né? Como ele é engenheiro agrônomo, talvez ele tenha mais propriedade para falar do projeto do que a gente mesmo, né? Mas eu estou pegando aqui os dados básicos dele para passar para vocês. Na próxima reunião, a gente pode trazer um detalhamento. Então, assim, é um projeto de recuperação da limpeza e desobstrução das calhas do rio, erradicação e controle de plantas aquáticas emergentes, né, que são aquelas macrófitas, para ter um controle, e o plano de restauração de mata ciliar das margens. São 117.500 metros quadrados a serem recuperados em cada margem, que vai dar no total de 235.000 metros quadrados, que equivale a 23,5 hectares. O projeto todo, então, em termos de área é esse, e um investimento aqui de, se não me engano, de R$ 1.100.000 nas duas etapas. Tá 235.000 metros quadrados, é isso que você falou? Perfeito. 235.000 metros quadrados. Na primeira etapa, serão plantadas 11.746 mudas e na segunda etapa, mais 11.746 mudas. Isso pelas minhas contas, se a gente considerar aqui uma faixa aí de utilização de cerca de 25 metros para cada lado, só para ter uma ideia, daria mais ou menos uns 5 quilômetros. Isso. E aí, na primeira etapa, vai ser um investimento de R$ 755.000, na segunda, porque envolve a limpeza e desobstrução da calha, na segunda etapa, 428, total do orçamento previsto, de mais ou menos R$ 1.200.000. Então, a gente está preparando uma planilha, esse valor ele deve aumentar um pouco, porque está com uma planilha um pouco desatualizada, a Embasa está com uma planilha nova, vamos atualizar e encaminhar para licitação nesse prazo informado de 60 dias. Pode ler mais alguma coisa a acrescentar?
Aí a gente reforça, né? Todos os usuários, os ribeirinhos, o comitê de bacia, o projeto ele tem que ser de todos, né? Embora sem investimento que a Embasa vai estar realizando, tem que ter o comprometimento de todos para que ele seja exitoso. Se não tiver o envolvimento de todos, mesmo que a gente faça a recuperação e a limpeza, daqui 2, 3 anos a gente volta a estar numa situação igual. Né? Pelo que está posto aqui, as considerações que o pessoal está fazendo no processo, são 5 quilômetros de limpeza de calha, são 3,9 quilômetros aí de controle de plantas aquáticas emergentes, são aproximadamente 4 quilômetros de cercamento e aproximadamente quase 12.000 mudas de espécies nativas. 12.000 na primeira etapa, né? Isso. Ok. Maravilha. De toda forma, se tiver um mapinha, eu acho que ajudaria aí, que a gente localiza esses quilômetros aí, né? Mas, Tatiane, só para então, fortalecer aqui, eu acho que seria importante o comitê divulgar aí, que essa informação está sendo detalhada nessa reunião, né, para que os ribeirinhos aí possam ser mobilizados, como falou bem o Raimundo. Não adianta plantar a muda se não tiver o apoio do ribeirinho para cuidar dessa muda, né? Então, a gente não pode desperdiçar esse projeto que já tem uns 4 anos, mais ou menos, que a gente fala nele aqui, né? Então, acho que esse apoio de você aí, junto ao comitê, para essa participação na reunião e depois na execução do projeto vai ser muito importante, viu, Tatiane? Verdade. Para o projeto, eles estavam. Posso falar no presente, não, porque com esses 2 anos de pandemia, muita coisa mudou, né? Mas eles estavam muito mobilizados, envolvidos com o projeto, com a criação do projeto, né? Porque foi tudo construído assim muito de perto com eles. E é deles que eu recebo muita cobrança também. Eu tive recentemente com o Odirley, a gente conversou sobre o projeto e, inclusive, repassei já as informações durante a reunião do comitê que a gente teve há umas 2 semanas atrás, por conta das cobranças que os ribeirinhos estão fazendo ao comitê. Cadê esse projeto? Não vai acontecer mais, não? Então, está tendo esse envolvimento. Hoje, infelizmente, a gente não está tendo uma representação aqui, e eu acredito muito que por conta dessa forma virtual, que é boa para encurtar as distâncias, né? Para quem está muito longe, mas para quem não tem costume com as tecnologias, não é uma boa ferramenta, né? Eu até achei que esse ano a gente já fosse ter uma reunião presencial. Me surpreendeu ainda ser virtual. Nós estamos realmente, esse ano ainda estamos insistindo nisso para ver se o ano que vem a gente vai fazer, com certeza, uma reunião presencial, tá? Mas então fica aí assim, a nossa meta para na reunião de quinta-feira a gente fecharmos também esse tema, né? E se for possível a participação dos ribeirinhos, seria interessante, tá? Bom, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação ou podemos encerrar hoje para retomar na quinta-feira? Pode ser? Podemos fechar, então? Quinta-feira, mesmo horário, quinta depois de 9 amanhã. horas. 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã a gente vai mandar o link hoje ainda, daqui a pouco, tá? Mas é a mesma sistemática e eu pediria, então, aí que vocês divulgassem em outros meios, né? De Zap, essas coisas que, às vezes, facilita a entrada das pessoas, tá bom? Só um aviso, eu estarei numa agenda institucional com o governo do Estado, mas Odirley e Juliano estarão representando a Embasa e trarão as informações necessárias, tá bom? Ok, muito obrigado, Raimundo, pela participação, né? Então, senhores, eu vou aqui encerrar a gravação, tá?